Ainda que a maioria de nós não esteja livre de ter vizinhos que incomodam de vez em quando, algumas pessoas têm vizinhos simplesmente maléficos, que não sabem viver em sociedade. Ao final desse vídeo, você provavelmente vai agradecer por seus vizinhos não serem parte dessa lista, a menos que você seja vizinho de algum deles. Nesse caso, faltou sorte para você. Algumas pessoas gostam de manter a grama de seu jardim bem aparada. Algumas pessoas querem que os vizinhos mantenham a grama do jardim bem aparada. E tem alguns sujeitos especiais que vão levar esse desejo ao extremo e vão queimar a casa de alguém por não manter a grama tão bem aparada quanto eles gostariam. Foi exatamente o que aconteceu quando Philip Roger Bennett mandou o seu vizinho Marty cortar a grama. E então, quando Marty ignorou seu pedido, ele queimou sua casa de verdade. Marty e a filha quase não escapam com vida. Tudo porque Marty estava feliz com o tamanho da grama de sua casa e Philip não. Às vezes, é difícil saber qual vizinho é pior quando um faz alguma coisa e o outro revida com uma resposta igualmente terrível. Entretanto, esse caso tem um vencedor claro, para o prêmio de pior revanche. E foram eles mesmos que filmaram o vídeo. Aparentemente, o vizinho bloqueou o acesso da garagem e saiu para o trabalho. Por algum motivo, eles decidiram que a ação mais adequada, depois de avisar algumas vezes, era passar por cima do carro com sua caminhonete. Esse é um ótimo exemplo de uma brincadeira na esportiva para aqueles que querem pegar uma peça no vizinho. Depois que as pessoas dessa casa não deixaram ele dormir, com a música alta a noite inteira, ele decide se vingar com um aplicativo de telefone que permite desligar a TV da casa alheia. E agora, voltando às pessoas que destroem a propriedade de outras. Essas adoráveis vizinhas não gostavam muito da câmera de segurança do corredor. Então destruíram o dispositivo com um machado e picharam a lente de preto. Calma, senhoras, isso aí é para sua segurança. Esse cara simplesmente não desistiu do sonho de expulsar os vizinhos da casa deles. Tudo começou, como muitos outros desentendimentos entre vizinhos, com uma discussão sobre estacionamento. Mas a partir daí a coisa foi ficando cada vez pior. Jeffrey Wright começou a exagerar jogando fezes de cachorro nos vizinhos e no quintal. Quando isso não funcionou, ele deixou enormes holofotes apontados para a casa deles a noite toda. Então, ele tentou jogar os vizinhos para fora da estrada de carro. Depois de ter sido preso por isso, Jeffrey contratou um assassino para acabar com eles. Felizmente para seus vizinhos, o plano para matá-los foi descoberto antes de ser realizado, e esse vizinho maluco voltou para a prisão, onde, ainda assim, conseguia assustar seus vizinhos. Aqui está outro exemplo de pessoas que queriam expulsar seus vizinhos de todas as formas. John Wilding usava táticas que eram tão eficazes que alguns de seus vizinhos acabaram depressivos. Ele jogava vidro quebrado, óleo e animais mortos na entrada da casa. Ele também ficava de olho neles, com sua câmera de segurança em direção à casa deles e com a música alta no meio da noite. Como se isso não bastasse, ele também usava o velho truque holofotes gigantes na casa do vizinho a noite toda. Mas foi ela que se ferrou no final. Depois que seus vizinhos registraram reclamações suficientes, ela acabou pagando mais de $100 mil em danos morais. Isso só mostra que ser um vizinho horrível não paga melhor que o crime. Possivelmente pior do que um vizinho que é abertamente hostil é aquele que parece ser extremamente generoso e acaba roubando sua identidade. Infelizmente foi o que aconteceu com Anthony James David, quando convidou alguns vizinhos para passear à noite com tudo por sua conta. Ele os levou para o jogo de futebol americano, pagou toda a comida e bebida e foi o melhor vizinho de todos os tempos. Então, os extratos dos cartões de crédito chegaram pelo correio e seus vizinhos descobriram que David havia roubado suas identidades e estava pagando tudo com seus cartões. Melhor pensar duas vezes se seu vizinho parece um pouco bom demais. Alguns vizinhos são um pouco mais agressivos passivos, o que mantém as coisas interessantes para todos os outros, como David Muscat. Quando recebeu reclamações sobre a remoção ilegal de árvores de sua propriedade, sua resposta foi desenhar bem claramente o que pensava sobre as reclamações, esculpindo uma mão com o dedo do meio levantado em uma das árvores cortadas. Esse cara se esforçou ao máximo para entregar a mesma mensagem à ex-mulher. Eles se divorciaram porque ele descobriu uma traição dela, e então resolveu se vingar ao mudar para a casa ao lado do novo namorado, investindo $7 mil numa estátua de bronze de uma mão também com o dedo do meio. Esse vizinho horrível deu uma peixada na cara de seu vizinho deficiente. Existe realmente algo mais a ser dito sobre isso? Quer dizer, o vizinho dele era tetraplégico, e esse cara bateu nele com um peixe.
um peixe. Ele parece ter um histórico de mau vizinho com seus vizinhos anteriores, sendo conhecido por amaldiçoar as pessoas, sufocá-las e persegui-las pela rua com uma serra elétrica. Caramba! Sabe quando você fica com uma música na cabeça e põe ela para tocar mais de 4.000 vezes seguidas? Cada um sabe o que faz da vida, mas se você for fazer isso, é melhor que seus vizinhos não estejam escutando por tabela. Quando o vizinho Alexander Alexandrov ouviu Robbie Williams muitas vezes, ele decidiu que já não aguentava mais. Então ele foi até sua casa e esfaqueou o vizinho até a morte. Será que ele estava colocando a música para tocar num aparelho desse? O próximo é bizarro e de partir o coração. A mãe de um menino autista encontrou esse bilhete na porta dela, vindo de outra mãe na vizinhança. O bilhete é absolutamente horrível, pois fala sobre como seu filho com necessidades especiais é um incômodo, um garoto idiota e retardado. Termina sugerindo que ela deveria praticar eutanásia. Difícil seria fazer uma lista longa o suficiente para descrever tudo de horrível que eu acho que essa mulher merece. Quando as equipes da polícia e da SWAT apareceram na casa desse homem, um conjunto de circunstâncias bizarras acabaram acontecendo. Ele culpou a mãe de seu vizinho por avisar a polícia e decidiu se vingar. Jogou então animais mortos no quintal, queimou coisas em sua propriedade, mandando fumaça tóxica para o quintal e para dentro de casa, e pendurou um laço no quintal. A mulher, assustada, instalou câmeras de vídeo para se proteger e o observou passear pela propriedade toda a noite, nunca atravessando o quintal para não ter um motivo para chamar a polícia. Esse cara pode ganhar o prêmio de vizinho agressivo passivo do ano. Como dá pra ver, Bob queria que seu vizinho pintasse sua cerca, e ele pintou. Mas acho que Bob não vai gostar muito mais dessa pintura do que da cerca sem pintar. Pegar cocô de cachorro já é bastante chato, quando é o seu próprio cachorro, mas pelo menos é sua responsabilidade. Portanto, quando seus vizinhos deixam o cocô de seus cachorros no seu quintal, não é surpresa que ele fique lá por um tempo. Se você se encontrar nessa situação, faça o que esse cara fez e coloque uma placa ameaçando jogar o cocô do cachorro na cabeça deles. Aí depois você vem me contar se deu certo pra você. Esse cara é rotulado como o pior vizinho do mundo e tem até um canal no YouTube dedicado a ele chamado Neighbor is a Jerk. Nesse clipe em particular, você pode ver ele bloqueando o carro do vizinho com seu carrinho de golfe, enquanto ele tenta afirmar que a entrada de automóveis do vizinho é propriedade dele. O homem que filma o clipe mantém a calma, mas seu vizinho claramente está a fim de irritar ele. Não sei qual é a história por trás dessa foto, mas provavelmente é muito boa. Claramente, é um exemplo de um vizinho agressivo passivo que usa recursos naturais para se expressar. Dessa vez, é na forma de um arbusto bastante criativo. A natureza, além de bela, é muito versátil. Se você gosta de irritar sutilmente o seu vizinho, considere aproveitar o poder do Google Maps. Simplesmente deixe frases agressivas no seu jardim e pronto! Uma agradável surpresa para o seu vizinho na próxima vez que ele for visualizar a sua propriedade de cima. Você precisa deixar um comentário abaixo para me ajudar a decidir quem é o pior. O casal mostrado aqui jogando garrafas no drone do vizinho, ou o vizinho que tirou a foto com seu drone voando pelo quintal. Sem saber de todos os detalhes, é uma decisão difícil. Esse cara claramente não tinha ideia de quais seriam as repercussões quando decidiu roubar as decorações de Natal do vizinho do jardim da frente. Mas, depois que ele foi pego na câmera de segurança fazendo as decorações de Natal, seu vizinho montou uma obra incrível para homenageá-lo. Não dá para dizer que eu queria que alguém fosse roubado, mas espero que esse ladrão vá atrás das decorações de Páscoa, para que ele possa ganhar um retrato em tamanho real na última ceia. Não sei ao certo se quem fez isso foi um vizinho muito bravo ou se foi um ato de Deus. De qualquer maneira, um cacto gigante derrubando minha parede de concreto é uma situação em que eu não gostaria de me encontrar. Isso me leva a pensar se essas pessoas têm mais plantas desse tipo com as quais seus vizinhos deveriam se preocupar. Se você está pagando mais por algo que não precisa, como uma vaga de estacionamento, e tem um vizinho mala que usa ela, você precisa fazer isso. Algo totalmente aceitável. Afinal, esse Velotrol custou muito dinheiro e, portanto, precisa de um estacionamento seguro. A maioria das pessoas que moram em apartamentos já deixou o lixo do lado de fora da porta em algum momento. É muito mais fácil fazer isso. Aí você leva ele para baixo da próxima vez que sair. Mas esse cara tem uma abordagem totalmente diferente. Ele continua empilhando sacos de lixo no corredor, até ouvir pessoas reclamando deles ou do cheiro. Então, e só então, ele fica motivado o suficiente para levar o lixo aonde ele pertence. O início dessa história é tão bom que é triste que tenha um final ruim.
A pessoa que tirou essa foto ajudou o vizinho idoso a cortar a grama. 2 dias depois, o outro vizinho próximo dele cortou a grama, exatamente até a linha da propriedade, deixando esse pedaço de grama no meio. Aparentemente, seus princípios são fortes demais para que ele possa fazer a coisa certa. Você conhece aquele garoto de sua turma que sempre contava para o professor tudo o que todo mundo fazia de errado? Aquele garoto cresceu e virou o Larry. Larry gostava de ligar para a polícia para reclamar dos vizinhos com tanta frequência que um deles colocou uma placa para que ele soubesse que ele tinha uma permissão da prefeitura para a obra que estava fazendo. O vizinho desse cara ganhou um pacote muito interessante. É uma daquelas coisas que você realmente não queria saber sobre o seu vizinho, mas agora sabe, e não pode parar de pensar nisso. E quanto mais você pensa sobre isso, mais deseja que eles estivessem lá para receber o pacote, para que você não precisasse ter visto isso. O que você faria se seu vizinho bêbado jogasse uma barra de sabão em sua varanda no meio da noite? A maioria das pessoas provavelmente apenas o guardaria ou jogaria de volta, mas tem um vizinho que dedicou um tempo para esculpir uma mensagem no sabão antes de jogá-lo de volta. Só acho que não tenha sido um gesto de boa vizinhança. Aqui está uma série de vídeos filmados em um bairro de Tulsa, em Oklahoma. Tem tanta coisa que eu poderia falar sobre esses vizinhos, mas não tenho tempo para entrar nisso. Se eles não estavam vendendo drogas, eles definitivamente estão fazendo algo errado, escondendo e removendo constantemente um estojo magnético da roda. Aqui você pode ver esses caras roubando o estepe da caminhonete do vizinho. Não é muito inteligente roubar seu vizinho enquanto ele está dormindo em casa, se tem uma câmera filmando tudo. Agora, vou deixar você com essa imagem positiva, de 2 vizinhos que claramente têm visões muito diferentes do mundo, mas que vivem em paz de qualquer maneira. É bom ver isso depois de saber que algumas pessoas da nossa lista foram capazes. Então, qual vizinho você achou pior? Você já teve alguns vizinhos ruins? Conta pra gente nos comentários abaixo, eu vou gostar de ouvir suas histórias. E obrigado por assistir. Até a próxima!